só ou um para cada um dos cônjuges separandos. Agora, com relação a situações como a meação, o senhor citou, né? A divisão dos bens, com relação a uma pensão, que de repente essa esposa queira, talvez até o marido, a gente sabe que é possível também. Essas questões, elas têm que estar resolvidas para eu poder utilizar a nova legislação, ou os dois estão de acordo, podem se separar e essas questões depois vão ser decididas no judiciário? Não, todas as questões devem ser previamente ajustadas. Seja ela com relação à questão de uso do nome, manutenção do nome de casado pela mulher, seja com questão aos bens que o casal eventualmente vão ser partilhados. Todas essas questões devem estar previamente ajustadas. Daí porque se fala, a legislação prevê que tem que ser consensual. Não pode ficar nenhuma pendência para que seja resolvida posteriormente. Agora, eu fiz a pergunta se eles quiserem se casar de novo. Existe um tempo em que dá para reverter o que foi feito? Por exemplo, fizeram lá a separação, ok, ficou pronto, e daí depois de 2 semanas eles se arrependeram. Tem como reverter isso? Na hipótese de separação judicial, sim. Na hipótese de divórcio, não. Eles teriam que fazer a tramitação do casamento de novo. Se fosse aquela separação de 1 ano, que ainda existe para alguns casos, como o senhor citou, dá para reverter. Sim. Agora, nesse caso específico, não. Do divórcio, não. Somente nos casos de separação. Bom, então, se você está pensando em se separar, pensa bem, tenha certeza absoluta do que você fez, vai ser irreversível, tenha certeza do que você está fazendo, porque é muito sério, né, doutor? Principalmente no caso dos filhos. Muita gente envolvida e, às vezes, por uma situação de nervoso, né? A pessoa vai lá e se separa, não deve fazer isso, né? Daí porque, inclusive, a legislação ainda previu que fosse feito aconselhamento por advogado. Muitas pessoas questionam que deveria ter sido dispensado o advogado para que fosse ainda mais fácil ser feito o divórcio. A obrigatoriedade de participação do advogado, inclusive, prevê que o aconselhamento dele aos separandos, para que realmente eles tenham certeza do que está sendo feito. Já vou te perguntar sobre esse aconselhamento, se é um advogado especializado em alguma área, já vou perguntar isso para o senhor, mas antes eu vou atender uma ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Nilceia. Nilceia, abaixa um pouquinho o volume da sua televisão, por favor. Peraí que eu vou baixar. Tá bom. Senão a gente não consegue te ouvir. Você fala de que lugar, Nilceia? Minha filha. De que lugar que você fala? Minha filha é separada há mais de 25 anos. O marido sumiu. E nunca deu pensão nem nada. Mas os filhos todos já estão maiores. Uma já é casada, tem até 2 filhos. E o outro também já está com 30 anos. Minha filha pode fazer separação sem a presença do marido? Há mais de 25 anos, o marido dela sumiu. Ela não sabe onde está, é isso? Sumiu. E ela quer saber se tem como fazer essa separação sem ele. Porque ele era Muito obrigada pela sua participação. Um abraço. De onde que ela falava, Thaís, que eu não conseguia, não tenho aqui? Percebi que era do Rio. Um abraço a todos do Rio de Janeiro, ela é de Niterói. Doutor, por favor, você pode orientá-la? Nesse caso, especificamente, a separação vai ter que ser feita pela via judicial. No caso dele não ser encontrado, dele ser declarado ausente, vai ter que seguir uma tramitação para que ele seja citado por edital e, eventualmente, o juiz decrete a separação do casal. Se por acaso ele não for encontrado, dá para ver a separação? Dá. Existe uma tramitação legal que deve ser perseguida e, não sendo encontrado, ele vai ser citado por edital e o juiz decreta a separação do casal. No caso, o primeiro passo é procurar um advogado, Procurar um advogado e, infelizmente, nesse caso especificamente, vai ter que ser feito pela via judicial. Muito obrigada pela sua participação, tá, Nilceia? Só querendo voltar à questão do advogado, então o advogado, ele continua sendo necessário? Ele continua sendo obrigatória a participação dele no divórcio, mesmo que seja feito pela via extrajudicial. E eu queria que o senhor falasse para nós sobre esse aconselhamento. Eu posso procurar o advogado da família, qualquer advogado, um advogado especializado é melhor? Por que eu estou perguntando isso para o senhor? Porque o senhor falou sobre essa responsabilidade do aconselhamento para o advogado. Do advogado perceber se as duas partes não estão nervosas, se não é um momento que não deveria resultar numa separação, enfim. Esse aconselhamento, o senhor acha que é interessante um advogado especializado nesse assunto? Qualquer advogado pode fazer? Qual que é a sua opinião? Na minha opinião, eu acredito que deva ser um advogado especializado nas varas da família. Esse advogado especializado nas varas da família tem uma sensibilidade maior para tratar com essas questões. A previsão da obrigatoriedade do advogado é justamente com esse intuito, para que o advogado perceba se realmente o casal está disposto a fazer essa separação.
porque o advogado ele tem a função também de conciliador. E ele percebendo que o casal não tem certeza nessa separação, ele pode aconselhar o casal para que, ou de alguma forma, tente mais algumas vezes, ou repense sobre a decisão de separação, e somente após isso que tome a decisão. Agora, doutor, eu sei que não é exatamente o nosso tema, mas a Nercy, de onde? É Mato Grosso do Sul? Ou é só Mato Grosso? Mato Grosso do Sul? Ela falou que ela é amigada. Quanto tempo ela é amigada? Ela falou? Thaís? Bom, ela falou que ela é amigada já há um bom tempo e ela quer se separar e se existe a possibilidade da divisão dos bens. Nesse caso, se eles não forem casados legalmente, ela vai ter que entrar com uma ação que se chama Ação de Reconhecimento de União Estável. Após esse reconhecimento da união estável, ela faz a dissolução dessa união com a separação dos bens. A união estável ela é considerada a partir de quantos anos? A legislação prevê um tempo mínimo de 2 anos, mas existem casos que há reconhecimento, desde que ela seja estável, reconhecimento num prazo inferior. Então daí ela vai ter que juntar provas, testemunhas, como é que funciona? Nesse caso ela tem que provar que essa união ela é estável, que ela existe e ela é estável. Essa prova pode ser feita... Ela é estável significa o quê, doutor? Desculpa cortar, mas significa que os dois moram juntos e que isso é constante? Exatamente. Que é uma coisa estável realmente, é estável isso? Como a própria expressão se auto-intitula. Ela tem que ser estável e com o intuito de formação de uma família, de um lar. Tem que ser como se fosse um casamento. Exatamente. Só que sem o papel assinado. Exatamente. E essa prova ela é feita através de documentos que são encaminhados para o mesmo imóvel, através de certidão de nascimento de filhos, se houver. Ela pode ser provada através de documentos e testemunhas também. Não é tão difícil fazer isso hoje em dia, não, né, hoje em dia não. Mas também através do meio jurídico, né? Meio jurídico também, porque ela tem que ser previamente reconhecida para depois dissolver. E nesses casos todos é necessário um advogado, né? É necessário um advogado. Doutor, olha, foi um prazer recebê-lo aqui, eu já estou tendo que encerrar, mas eu gostaria que o senhor voltasse mais vezes para explicar mais assuntos como esse para todos nós, acho que é muito importante a sociedade. Quem quiser entrar em contato, o telefone é 0 operadora 11 3271 6957, 3271 6957, e tem o site que é o www.Ramses Costa, tá passando direitinho para vocês, tá? É Ramses, só que se escreve com M, tá? ramsescosta.jur de jurídico.adv.br, tá passando direitinho aí para vocês. Obrigada mais uma vez, doutor, uma boa tarde.